Pare o que você estiver fazendo. Pare. Eu não falo à sua mente consciente, a sua lógica de ter que correr, nem a parte de você que ainda acredita que a riqueza é conquistada com esforço e lágrimas. Eu falo à sua consciência, ao seu eu interior que sempre soube. Você nunca foi feito para lutar por dinheiro. Você foi feito para moldar seu destino através do pensamento. O dinheiro não é seu senhor, não é seu oponente. Não é uma linha de chegada no fim do sofrimento. Ele é seu servo obediente, esperando pela imagem que você grava em seu subconsciente. Quando o pensamento, a sua fé, se alinha com a inteligência infinita que habita em você, a substância obedece. Não lentamente, não um dia, não depois que o mérito forçado, mas instantaneamente, com alegria e sem resistência. Uma imagem clara, plantada com convicção no subconsciente, transforma a escassez em abundância. Uma sentença mental, quando encharcada de reconhecimento divino, dobra o visível e o invisível. Eu digo agora com poder: o dinheiro não é meu senhor, ele é meu servo obediente. Isto não é poesia, não é metáfora. Isto é lei. Lei divina, irrefutável, eterna, perfeita, e está pronta para trabalhar por você. A lei de que falo é mais antiga que sua dúvida, mais antiga que sua conta bancária, mais antiga que o próprio medo. É a lei do subconsciente, acoplada ao poder mágico de realizar milagres. No momento em que o pensamento é puro, no momento em que a imagem carrega fé em vez de medo, a inteligência curadora infinita responde: isso não é sugestão, é autoridade legal, no tribunal do espírito. Quando um engenheiro concebe um projeto, o material obedece. Quando um mendigo duvida, o universo o ignora. Que voz você veste quando pensa em dinheiro? Você murmura como vítima ou concebe como comandante? O dinheiro não responde à esperança. Ele responde à convicção implantada. Você pode ter tentado visualizar, afirmar, esperar, orar. Mas se o seu sentimento vacila, se a sua imagem mental treme, se sua intenção mergulha na dúvida, então todas as suas declarações colapsam, como papel contra aço. Você deve plantar a semente, não no problema, mas na atmosfera da solução, como se a falta nunca tivesse existido. Esse é o grande segredo. Você não move o dinheiro descrevendo sua falta. Você o move anunciando o seu estado final no subconsciente. Imagine um servidor de computador bem treinado. Ele não se move porque você precisa. Ele se move porque você emitiu um comando claro, confiante e consistente através da codificação. Ele ouve a instrução. Ele percebe a certeza. O subconsciente também. Se você disser, eu gostaria de receber, o subconsciente excitará. Se você disser, não sei como virá, ele refletirá sua confusão. Mas quando você planta a imagem final, com a convicção de quem já recebeu, toda a criação ouve e obedece. Diga comigo de novo: o dinheiro não é meu senhor, ele é meu servo obediente. Deixa a antiga teologia ruir, deixa o evangelho do esforço morrer. Deixa a lei do subconsciente erguer-se em você agora. Agora plantamos a sentença. Não como um mantra, não como um desejo, não como um experimento, mas como um programa, como uma decisão espiritual promulgada do centro da sua mente. A sentença é esta: dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é substância divina e obedece à minha mente. Que ninguém passe apressado por estas palavras. Que nenhum buscador ouse diluir seu poder. Isto não são floreios poéticos para entreter a mente. São instruções sagradas para comandar a matéria por meio do espírito. Pois riqueza não é um número, mas uma vibração. Não é papel, mas presença. Não é conquistada, mas moldada. O subconsciente é a chave, e esta imagem mental gira a fechadura. Bloco 2. A lei do alinhamento e a morte do esforço. Deixe-me mostrar por que esta lei da mente moldada funciona. Primeiro, ela nomeia o dinheiro corretamente, não como um senhor humano, não como uma tentação perversa, não como um ídolo a ser temido, mas como o que realmente é, substância divina. O suprimento não vem dos bancos, não vem dos chefes, não vem de clientes, contratos ou condições econômicas. É divino, é espiritual. Nasce do reino invisível da lei, moldado pelo pensamento e formado pelo molde da expectativa subconsciente.
Até você chamá-lo de divino, sempre o temerá. Até chamá-lo de obediente, sempre o perseguirá. Segundo, esta imagem mental remove a personificação. Você não pergunta ao dinheiro como ele se sente. Você não se pergunta se ele vai cooperar. Você não encolhe diante do silêncio dele. Você o comanda, dirigindo-o através da sua mente. Você fala com ele como um mestre fala com uma ferramenta. Você não romantiza um martelo. Você o ergue e golpeia. Assim é com o dinheiro. Você não o adora. Você o dirige. E terceiro, esta lei afirma o controle espiritual. Não por emoção, não por desespero, não por súplica tensa, mas por autoridade clara, calma, inabalável, que se expressa na sua imagem mental. Isto não é teatro, é alinhamento, com a presença curadora infinita. É o tom da alma que se lembra de quem é. Você não é um tomador esperançoso numa longa fila ao portão da provisão. Você é o portão. Você é a imagem que o abre. Você é a mente que nomeia o valor, declara o tempo e comanda a obediência. Então agora praticamos não apenas uma vez, mas com ritmo, com fôlego, com a quietude da lei por trás de cada visualização. Inspire plenamente. Deixe o ar descer ao ventre, pois a respiração rasa é a assinatura do medo, mas a respiração profunda é o fundamento da certeza. O estado necessário para se comunicar com o subconsciente. Agora, na próxima exalação, afirme comigo devagar e sem desculpas. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é a substância divina e obedece à minha mente. De novo. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é a substância divina e obedece à minha mente. E mais uma vez, com cada célula em concordância, com seu tribunal interior em silêncio, diante do seu programa mental. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é a substância divina e obedece à minha mente. Isto não é performance, é lei. Não é mágica, é domínio. O domínio da sua mente. Plante essa imagem diariamente. Plante antes de olhar números. Plante antes de assinar contratos. Plante antes de verificar saldos. Plante até o mundo curvar-se. Plante até a matéria mover-se. Plante até o ambiente mudar do sobreviver para o sobrar. Plante não como sugestão, mas como o programa que desloca toda a realidade. Destruamos agora o ídolo da correria, a ilusão do esforço, o mito moedor que desgastou santos até os ossos e ensinou a realeza espiritual a viver como mendigos. Por tempo demais, a humanidade labutou, sob a mentira de que dinheiro se faz com suor, que valor deve sangrar da testa, que abundância só é conquistada por sacrifício, exaustão e o brutal distintivo do esforço. Mas eu lhe digo, isto não é lei divina, é programação humana. Isto não é verdade espiritual, é hipnose carnal. E você deve decidir hoje se servirá à correria ou à harmonia, se agarrará ao credo encharcado de suor ou entrará na corrente pacífica do reino, onde o dinheiro vem por decreto mental, não por aflição. Onde a riqueza flui por vibração, não por cálculo, onde a substância espiritual responde à sua mente, não ao esforço, não à escolaridade, não à experiência, não ao labutar sem fim. Começamos substituindo a linguagem da escravidão pela linguagem do alinhamento. Você não dirá mais, eu tenho que correr atrás, pois correr atrás implica que a riqueza é elusiva, que o suprimento é suspeito, que o dinheiro está escondido e deve ser caçado com força bruta e astúcia ansiosa. Mas o dinheiro não está escondido. Ele está ouvindo seu subconsciente. O dinheiro não é fugitivo. É um soldado à espera de instrução. Então dizemos em vez disso, eu tenho que harmonizar. Eu me alinho com a corrente do fluxo divino. Eu entro em ritmo com a lei que governa o aumento. Eu me movo com a melodia da abundância espiritual e deixo que ela me carregue. Quando penso em sintonia com a verdade, o suprimento vem não com luta, mas com leveza. Você não dirá mais, eu ganho. Esta frase deve ser arrancada do seu vocabulário, como erva daninha do jardim. É o cântico do amnésico espiritual, o mantra dos que esqueceram que todas as coisas são dadas livremente a quem se lembra da própria herança. Substitua imediatamente por eu me alinho a isso. Dinheiro não é ganho, é permitido. Não é alcançado, é recebido. E ele não consegue encontrá-lo.
Se seu pensamento trai uma consciência de labuta, você não ganha a luz do sol. Você abre a cortina, você não ganha a gravidade. Você se rende ao seu puxão. Assim é com a provisão divina. Você não a conquista pelo trabalho, você a recebe por lei. E agora cancelo todo o sussurro, todo o eco interior. Todo o sermão geracional que dizia, dinheiro é difícil. Não é. O dinheiro é obediente. O dinheiro é responsivo. O dinheiro é maleável nas mãos de quem pensa com autoridade. Declare comigo agora. O dinheiro é obediente. Eu sou a mente que ele obedece. Diga de novo até seu sistema nervoso acreditar. Até seus ancestrais gritarem na sua corrente sanguínea, até cada trilha neural que adorava o trabalho pesado ser substituída pela graça. O dinheiro é obediente. Eu sou a mente que ele obedece. Visualize agora. Veja de fato, com seu olho interno, um contrato escrito na velha língua do esforço, escrito em suor, medo e exaustão, escrito por seus pais, seus professores, sua infância. Assinado em silêncio pelo seu eu mais jovem. E agora, em sua imaginação, eu lhe entrego a caneta. Eu lhe entrego o fogo. Rasgue-o, queime-o, dissolva-o na presença da verdade espiritual. Observe a cinza desse falso acordo ir embora. Enquanto você fala a nova aliança. Eu agora assino meu nome no fácil. Eu agora entro em contrato com a abundância. Eu agora decreto que a riqueza vem, não pelo sofrer, mas pela simetria espiritual. Você não é um cavalo de carga. Você é um comandante. Você não é um trabalhador no campo do esforço. Você é a boca da multiplicação divina. Deixe a ilusão do labor cair. Deixe morrer o Deus da correria. Que suas mãos descansem e sua mente se erga. O grande erro do homem não está no desejo por riqueza, mas na postura mental diante dela. Ele pensa como quem busca, pensa como estrangeiro. Pensa como quem bate a uma porta, que não acredita ter o direito de abrir. E assim seu sentimento é fraco. Suas imagens cheias de tons de pedido de permissão. Suas declarações colapsam em ponto de interrogação. E a substância da riqueza, esperando como soldado por instrução, não houve comando mental claro. E por isso, permanece parada, imóvel, sem tarefa. Mas eu lhe digo, eleve agora a sua consciência, pois você nunca foi feito para pensar como quem espera. Você nasceu para conceber como quem hospeda a provisão divina. Você não é um mendigo diante dos portões da riqueza. Você é o portão. Você é o pensamento. Você é a mente pela qual o céu invade a matéria. Você é o que envia a instrução, não o que busca. Você é o decreto, não há dúvida. E assim lhe dou o comando. Pense não a partir da fome, pense a partir do céu. Pense não como a boca do seu saldo bancário, mas como o oráculo da lei divina. Diga comigo agora. Eu não peço mais, eu recebo. Deixe essa imagem crescer em você, até mudar sua postura, até seus ombros se erguerem, até sua respiração desacelerar com certeza, até os pensamentos pararem de tremer, para fora da sua mente como pedidos e começarem a rugir da sua alma como decisões. A decisão consciente que o subconsciente aceita, pois seu silêncio interior não é humildade, é atraso. Sua timidez mental não é santidade, é desobediência. A lei do pensamento. Você foi feito à imagem de um Deus que pensa galáxias em forma. Você foi feito à imagem de um Cristo que disse à tempestade, acalma-te, emudece. E o vento obedeceu. E se você foi feito nessa imagem, sua mente deve agora refletir essa mesma certeza divina. Eu o desafio agora, não amanhã, não depois do próximo pagamento, não quando a ansiedade passar, mas agora, a parar de ecoar o conteúdo da sua conta bancária e começar a ecoar o conteúdo do reino. Pare de citar suas despesas e comece a citar sua herança. Pare de relatar a falta e comece a relatar a lei. Pare de orar como quem tenta ser escolhido e comece a programar como quem já foi coroado. A única diferença entre quem permanece quebrado e quem multiplica a riqueza não é talento, nem timing, nem inteligência, mas tom interno, autoridade mental e a convicção com que a ideia é implantada. Um pensa como requerente, o outro como programador. E a substância do dinheiro não se move por requerentes, move-se por programadores. O dinheiro não responde à súplica, responde à instrução do subconsciente.
O dinheiro não se ergue a pedidos, ele se ergue a decisões mentais. Diga isto comigo agora, não a partir da teoria, nem da curiosidade, mas da verdade que você sente agora subir pela sua coluna. Eu não estou me candidatando ao dinheiro, eu o estou programando. Diga de novo, eu não estou me candidatando ao dinheiro, eu o estou programando. E diga de novo até sua convicção engrossar, até a falsa humildade se quebrar, até a consciência de riqueza se instalar no seu ser. Eu não estou me candidatando ao dinheiro, eu o estou programando. Você não está aqui para perseguir dinheiro, está aqui para canalizá-lo. Não está aqui para implorar transbordamento. Está aqui para autorizar sua liberação através de sua mente. E toda vez que você pensa a partir da fonte, toda a estrutura do invisível se dobra para dar forma ao que sua mente permitiu. Isto não é arrogância, é alinhamento. Isto não é delírio, é domínio. E o mundo dirá para você ser realista. Mas eu digo, pense a partir da revelação, pois revelação é o único realismo reconhecido no reino. Levante-se, erga a cabeça. Comande com imagens límpidas. Pense de dentro do tesouro da abundância divina, pois você não está fora do portão. Você é aquele a quem o céu designou para abri-lo com seu pensamento. Agora, fale estas palavras comigo, não como quem repete um mantra na esperança de se convencer, mas como quem reconhece que no momento em que sua mente se move em ritmo com a verdade divina, as forças invisíveis da riqueza, do aumento e da ordem sobrenatural se reorganizam para obedecer, porque a lei divina não é lenta, nem esquecida, nem hipotética. É fogo espiritual vivo e imediato, e sua imagem é o fósforo que acende o altar da manifestação. Estabilize a respiração, erga seu espírito e diga com voltagem total, fé total e finalização total. O dinheiro reconhece a minha mente. Ele não hesita quando eu penso, não atrasa quando eu implanto a ideia. Ele ouve a frequência da certeza, tecida no tecido dos meus pensamentos, e se move porque eu me movo. Vem porque eu chamo. Responde porque parei de sussurrar e comecei a programar. O dinheiro reconhece a minha mente, porque minha mente é respaldada por lei, e a lei nunca é ignorada. O dinheiro não fica confuso com suas instruções. Ele não espera ser ganho. Ele espera ser pensado com propósito. Oração científica. E eu estou pensando agora. Eu penso como aquele em quem o céu confia para governar o ouro. Eu comando aumento e ele obedece. Eu não sugiro. Eu não imploro. Eu não espero que me encontre um dia por acaso ou pela piedade do destino. Não, eu o comando como herdeiro legítimo. De tudo o que é divino, como porta-voz legalmente autorizado da abundância, como a mente que carrega o eco do design original do Éden. Eu comando o aumento. E porque removi todo o tom de medo do meu pensamento. Porque parei de pedir ao vento e comecei a ordenar as ondas. Através do meu subconsciente. Ele obedece, não amanhã, não eventualmente, mas agora. Ele obedece agora. Eu não estou correndo atrás. Estou escolhendo. Não corro mais atrás de oportunidade, ofegante de desespero e vergonha. Eu me sento no assento do domínio e escolho o que me pertence. Eu escolho o que se alinha com a lei espiritual. Eu escolho o transbordamento, não porque preciso dele, mas porque sou aquele designado para distribuí-lo com mãos limpas e mente que comanda. Eu não sou um órfão espiritual buscando migalhas. Sou o mordomo amado, cuja mente remodela o tesouro. Minha mente governa minha riqueza. Não a economia, não o algoritmo, não o mercado de ações, nem a faixa salarial, nem as previsões de analistas, nem os medos do meu passado. Minha mente governa minha riqueza. Ela constrói a estrutura, ela direciona o fluxo, ela chama os números, ela abre os cofres, ela escreve os cheques, ela multiplica o que existe e manifesta o que ainda não foi visto. Minha mente governa minha riqueza porque meu pensamento está em alinhamento com a lei divina e a lei divina nunca volta vazia. Agora fale estas afirmações novamente, devagar, com verdade e com a ousadia de quem sabe. Você não está repetindo palavras, está mudando o seu programa mental. Agora pare, respire, deixe sua alma alcançar o som que você acabou de liberar. Porque isso já não é uma teoria que você está entretendo.
Nenhuma curiosidade que você está testando. Agora é um engajamento espiritual, uma transação divina, uma aliança invisível forjada entre sua mente e seu mundo, entre o que você pensa e o que ousa aparecer, entre sua consciência e o milagre que ela acabou de magnetizar. Isto não é apenas um vídeo, e isto não é apenas um ensino. Isto é um altar de acordo, e sua mente é a oferta colocada sobre ele, queimando com fogo sagrado, enviando sinais de fumaça aos reinos invisíveis, de que um dos de Deus lembrou seu poder, lembrou sua lei, lembrou a verdade antiga. Que sua riqueza não está lá fora esperando, ela está aqui dentro dormindo, até que seu pensamento a desperte. Então eu lhe pergunto agora, não como espectador passivo, mas como participante do domínio divino, você já ousou pensar no dinheiro como mestre, não como servo? Você já abriu a mente sem desculpa, sem dúvida, sem hesitação, e declarou no seu interior, com toda a autoridade, que você não está esperando a riqueza gostar de você, aprová-lo ou lentamente chegar à sua conta, mas que é você quem a comanda, quem a hospeda, quem a designa e quem a multiplica por programação mental. Você já tratou sua mente como o cofre que ela realmente é, como a chave de ignição do tesouro do espírito? Se sim, então este momento é sua declaração pública. Escreva abaixo. Declare nos comentários como você quer dizer. Diga, acabei de dar um comando mental ao dinheiro. Não um desejo, não uma esperança fraca. Um comando. E se isto acendeu algo em você? Se o fogo começou a estalar no canto da sua alma, então inscreva-se e volte aqui diariamente, porque isto não é uma ativação única. É treinamento de domínio mental. É assim que você se torna inabalável, inegável e infalivelmente financiado pela verdade que você sustenta em seu interior. Tudo no universo opera por lei. Lei invisível, imparável, infalível. E a lei que agora trago à sua alma é a lei do acordo divino. O princípio metafísico de que nada passa a existir, nada se manifesta, nada se torna visível, até que tenha sido acordado no reino invisível, até que duas forças, seu pensamento e a verdade divina, se unam e digam a mesma coisa, até que céu e terra apertem as mãos, através da ponte da sua mente, até que a verdade que sempre espera encontre um pensamento ousado o bastante para dar-lhe permissão para se tornar carne. Está escrito, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito. E enquanto muitos creem que isso se refere a duas pessoas, concordando em oração, eu lhe digo agora com o peso total da lei espiritual, que o acordo mais potente não é entre dois corpos, mas entre sua imagem mental consciente e sua crença interna subconsciente. O verdadeiro acordo. Sua imagem não deve apenas ser declarada, mas ecoada nas câmaras silenciosas do seu templo interior. Você não deve apenas pensar prosperidade com a mente consciente, deve remover todo o sussurro de contradição do porão da sua alma. Você deve se tornar a segunda testemunha do seu próprio decreto. A lei do acordo divino exige que seu mundo interior e exterior digam a mesma coisa. Sua oração científica e sua expectativa subconsciente devem casar-se na verdade. Ou a semente não brotará, o cofre não se abrirá, o fluxo não começará. Sua dúvida não é neutra, é interferência espiritual. Sua hesitação não é inofensiva, é um veto silencioso. E seu medo não é passivo, é um fiador não autorizado no cheque da sua vida. Então eu lhe pergunto agora, não com sentimentalismo, mas com urgência sagrada, com o que você tem concordado em silêncio. Você permitiu que a voz do medo se sentasse ao lado de suas afirmações e concordasse com a cabeça. Você declarou aumento em voz alta, enquanto secretamente esperava atraso. Você disse, eu recebo com a boca, mas disse, não vai acontecer. Com o roteiro oculto da mente, você não pode servir a duas vozes. Você não pode regar sementes de abundância enquanto repete na mente a previsão de fome. O solo vomitará a contradição. O espírito não honrará a confusão. A lei não se curva a declarações de mente dividida. Conflito mental. Você deve concordar por dentro e por fora, acima e abaixo, manhã e noite. Eis então a incumbência.
Alinhe todo o seu ser à verdade que você planta na mente. Que nenhuma célula em seu corpo discorde. Que nenhuma parte de você permaneça leal à falta. Se você pensa que sua coluna concorde, que sua respiração concorde. Que seu banco concorde, que sua agenda concorde, que seu olhar, sua postura e sua expectativa concordem. E quando esse alinhamento for alcançado, quando o diapasão do seu espírito ressoar sem estática, então o céu se apressa a confirmar, o dinheiro se apressa a aparecer, a substância começa a se reunir e o que foi pensado com convicção começa a se moldar ao seu redor. Suprimento invisível, tangível e irreversível. Agora ouça atentamente, pois este é o ponto de virada em que muitos recaem na armadilha dos fatos visíveis. Quando eles ensaiam os números que vêm, em vez de liberar os números que foram chamados a criar, quando descrevem a falta com grande precisão, mas esquecem que nunca foram designados para relatar a aparência. Foram ungidos para reprogramá-la com o pensamento, para sobrepujá-la com o programa mental, para tratar o número, não como uma realidade fixa, mas como servo da sua vibração. Uma cifra em branco, aguardando instrução de uma consciência mestre, uma névoa em forma, esperando ser comandada em forma. Se você tem 7 centavos na conta e diz com voz trêmula, eu só tenho 7 centavos, você acabou de votar pela estagnação. Carimbou esse valor com permanência. Ungiu-o com um poder que nunca possui, porque você não pensou com ele. Você pensou sobre ele e não há autoridade espiritual no comentário, apenas no comando mental. Você deve parar de narrar o saldo e começar a tratá-lo como um território esperando ser preenchido. Ou você deve dizer, esta conta agora recebe aumento divino. Este número agora se multiplica sob a graça. Esta cifra se expande para corresponder à minha herança espiritual. Não diga, espero que cresça. Diga, eu decreto expansão agora. Diga, substância divina encha este espaço. Diga, eu designo riqueza para esta conta. Diga, dinheiro obedeça à minha mente e derrame-se neste saldo, em perfeita ordem com superávit divino e confirmação visível. Se você pensa sobre o número, dá a ele poder para refletir o passado. Mas quando pensa o número, você o autoriza a espelhar sua próxima realidade. Deixe eu lhe contar a verdade que mudou tudo para uma mulher, que eu conheci certa vez. Ela veio até mim com lágrimas na voz, pânico na respiração e uma história que começava com eu só tenho 14 centavos. Esse era o número na conta dela. 14 centavos e um muro de contas e uma montanha de medo. Mas eu não a consolei nesse número. Eu não lhe ensinei a esticá-lo. Eu a ensinei a programá-lo em sua mente, como a oração científica. Eu disse, você vai abençoar essa conta. Você vai agradecer à substância divina por sua presença. Você não vai amaldiçoá-la. Você não vai descrevê-la. Você vai comandá-la. E ela fez. Toda a manhã e toda a noite ela dizia, no estado de relaxamento, comunicando-se com o subconsciente. Estes 14 centavos agora se multiplicam, sob a lei da substância espiritual. Minha conta está cheia de superávit divino. Eu não conto moedas, eu conto com Deus. E no terceiro dia, chegou um cheque inesperado, não solicitado, uma surpresa divina. E seus 14 viraram 4.000. E sua mente virou um cofre, e seu medo virou louvor. Então pergunto, você será o próximo a parar de descrever e começar a programar? Você abrirá seu aplicativo do banco, não com pavor, mas com domínio. Você olhará para o número na tela e lembrará que ele não é a verdade, é o eco da crença passada. Você falará com ele como um escultor fala com a pedra, não explicando o que é, mas comandando o que será. Você dirá, este número agora é inundado por depósitos divinos. Este saldo agora reflete a matemática do céu. Esta cifra agora se curva à lei da minha mente. Eu não ecoo o número, eu o reescrevo. O dinheiro não é leal ao passado, ele é leal ao seu programa mental presente. Pense não sobre o que vê, pense como quem possui os cofres do céu, pois sua mente é a gerente do seu dinheiro, e seu pensamento é a arquiteta do seu aumento. E todo número que você vê é apenas um servo esperando ordens. Então dê ordens.
Existe uma raiz secreta escondida sob tantas mentes que pensam sobre dinheiro. Uma videira oculta de medo, que se enrola no pensamento e estrangula o decreto antes que possa tomar forma. Um medo não da falta, mas do aumento, não de estar quebrado, mas de ser abençoado além da medida, não de ter pouco, mas de lidar com muito. E esse medo é sutil, revestido de linguagem com aparência espiritual, disfarçado de humildade, envolto em culpa geracional, herdado de vozes que lhe disseram em algum momento que riqueza era perigosa, barulhenta, orgulhosa demais, pesada demais para carregar sem escorregar, que o dinheiro corromperia sua alma, ou mancharia sua inocência, ou desviaria seu coração de Deus. E por causa dessas impressões silenciosas, você declarou abundância com a boca, enquanto a temia com o sistema nervoso. Você escreveu afirmações com a mão, enquanto se encolhia diante do julgamento no peito. Você visualizou a abundância, mas estremeceu a imagem de si mesmo, realmente assegurando-a. Mas ouça-me agora profundamente. O espírito nunca retém o aumento de você. Quem retém é o seu medo oculto no subconsciente. E esse medo não é santo, nem virtuoso, nem protetor. É engano disfarçado. É sabotagem vestida de cautela. É o sabotador interno pousando como sua consciência, sussurrando coisas como: e se eu não souber administrar? E se as pessoas me invejarem? E se eu me perder no processo? Mas agora falemos fogo a essas mentiras. Cancelemos com o sopro da verdade. Pois você não é uma fraude no transbordamento. Você é mordomo da herança divina. Você não é indigno demais. Você é designado a receber, multiplicar e circular o bem no mundo. Você não é frágil para elevação financeira. Você é o vaso exato que o céu modelou para carregar o excedente com força espiritual e responsabilidade santa. Agora diga comigo em ritmo e revelação: eu apago o medo interno da riqueza. Eu cancelo o acordo com a escassez. Eu removo a vergonha que um dia se envolveu com o dinheiro. Eu sou seguro com a abundância. Eu sou confiável com o transbordamento. Sou chamado a carregar riquezas, com clareza, humildade e poder divino. Fale de novo. Fale até os nós se desfazerem. Fale até seu sistema nervoso parar de reagir. Fale até o corpo do seu passado finalmente se curvar à autoridade do seu pensamento. Agora feche os olhos por um momento e veja comigo. Você diante de uma enorme porta de cofre, não trancada, não guardada, mas aberta, ampla, silenciosa, à espera. À espera de você, não para bater, mas para avançar, não para pedir permissão, mas para entrar. Você vê pilhas de provisão divina, contratos, cheques, casas, investimentos, oportunidades. E em vez de encolher, você se sente calmo, aterrado, ereto. Você não corre, você não gagueja, você não se esconde. Você pensa com certeza. Você diz: eu recebo isto, fui feito para isto. Eu não entro em pânico na presença da bênção. Eu a apreço. Eu não tremo diante do tesouro. Eu o governo. Este é meu direito de nascimento. E eu não peço mais desculpas por vesti-lo. Deixe essa imagem tornar-se seu novo padrão. Deixe essa sensação de paz na presença da riqueza tornar-se a nova assinatura do seu sistema nervoso. Deixe essa postura calma, clara e centrada tornar-se sua memória muscular espiritual, porque você deve saber, você nunca foi feito para ser sobrecarregado pelo transbordamento. Foi feito para ser ancorado nele. Você nunca foi feito para temer grandes quantias. Foi projetado para designá-las. Você nunca foi feito para sussurrar ao redor da riqueza. Você nasceu para colocá-la no lugar certo, com seu comando mental. E, portanto, o medo deve ir. A culpa deve se dissolver. A vergonha deve ser lavada no rio da verdade. Você não é um mendigo que tropeçou na bênção. Você é uma autoridade divina, que finalmente lembrou sua herança. Agora fique ereto, respire fundo e diga em voz alta: o Espírito confia em mim com grandes quantias. O céu não tem medo da minha riqueza. E eu também não. Eu não temo mais o mais. Eu gerencio. Eu não temo mais os milhões. Eu os multiplico. Eu não temo mais a colheita. Eu a reúno. Em mim o dinheiro encontra o lugar certo. Em mim a abundância está segura. Chega um momento em que a alma deve se graduar do pedir ao comandar, do esperar ao declarar,
de andar nas pontas dos pés ao redor da provisão divina para pensar diretamente com ela, com a mente de quem tem autoridade, não emprestada, não implorada, não herdada de outra voz humana, mas concedida pela própria lei espiritual, no poder do subconsciente. Porque o dinheiro, minha querida, não obedece à necessidade. Ele obedece à instrução. Ele não se move por desespero, move-se por programação e não se rearranja pelo silêncio. Responde ao comando mental de quem finalmente lembrou seu papel, de iniciador espiritual, não de vítima material. Este é o momento em que você para de chamar a si mesmo de azarado, em que para de pedir desculpas por querer mais, em que para de ensaiar a história do ainda não chegou, e em vez disso, fica ereto em seu domínio concedido por Deus e comanda a entrada, não como quem é merecedor, mas como quem é capacitado pela aliança divina. Você deve começar a pensar em sua entrada, como pensaria a uma sala de funcionários que adormeceram no trabalho. Não com raiva, mas com autoridade. Não com medo, mas com finalização. Não com dúvida, mas com uma imagem tão clara que parte a atmosfera. Ou você deve dizer, eu não dou ao dinheiro opção se não chegar. Ou você deve dizer, todos os canais agora me são abertos. Cada encontro divino, cada via invisível, cada oportunidade atrasada, cada contrato pendente. Despertem agora e obedeçam ao meu pensamento. Você deve começar a tratar seu programa mental como emissão de folha de pagamento espiritual, porque o céu não responde à sua frustração emocional, ele responde à sua instrução vibracional. Pense agora, não como quem espera permissão, nem como quem espera migalhas, mas como quem esteve diante do trono da verdade e ouviu estas palavras. Pedi e dar-se-vos-á, falai e será feito, decretai e estabelecer-se-á. Isto não é poesia, não é metáfora, é lei. É assim que o invisível se move para o visível. É assim que a energia espiritual vira forma visível. É assim que a substância divina se torna dinheiro na sua conta. Mas não virá porque você chorou. Não virá porque você temeu. Não virá porque você explicou sua necessidade repetidas vezes. Virá porque você finalmente entendeu a estrutura de comando do reino. Porque você pensou não como receptor passivo, mas como sacerdote da provisão, como general da bondade, como mordomo do transbordamento, que não gagueja ao ordenar aquilo que o céu já lhe destinou. Então eu lhe pergunto, e não pergunto suavemente, você pensará como se o transbordamento lhe fosse devido por herança divina? Ou continuará pensando como quem se candidata a um milagre? Em vez de ativá-lo, você usará sua mente como ferida aberta ou como fatura espiritual. Porque eu lhe digo, uma carrega dor, a outra carrega pagamento. Uma o mantém ensaiando a falta, a outra constrói um livro caixa de aumento. Uma atrasa o que já era seu, enquanto a outra o comanda à sua mão. Agora diga comigo, e não sussurre, dinheiro, eu te comando agora. Flui para mim em ordem divina. Chega em suprimento total. Manifesta-te por lei espiritual. Eu não te dou opção se não obedecer. Eu removo toda a resistência. Eu penso e você obedece. Eu programo e você responde. Minha imagem mental é sua chave mestra. Aí de novo. Eu não dou ao dinheiro opção se não chegar. Eu não gaguejo mais. Eu não peço mais desculpas. Eu não temo mais. Eu penso com o fogo da autoridade divina. E os portões da riqueza devem se abrir, sob a minha instrução subconsciente. Agora respire. Sinta a mudança no ar. Sinta na atmosfera ao seu redor estremecer em atenção, porque seu programa mental acaba de entrar nos arquivos da instrução espiritual. E o céu não está confuso com ele, está comandado por ele. Você não pensou poesia. Você emitiu folha de pagamento. Você não apenas esperou mentalmente em voz alta, você exerceu a lei. Você não brincou com som. Você puxou alavancas no invisível. E agora a entrada não tem escolha senão responder. Que as afirmações agora se ergam, não apenas dos seus lábios, mas do seu ventre, da sala do trono do seu templo interior, daquela dimensão sagrada onde nenhum medo respira, onde nenhum fracasso passado ecoa, onde nenhuma falsa autoridade tem posto, onde somente a verdade reina, e apenas a lei governa.
e onde seu pensamento não é instrumento passivo de sentimento, mas vara ativada de comando. Porque quando digo afirme estas palavras, não quero dizer que as sussurre como ritual. Quero dizer que as troveje por cada célula do seu ser, até seus ossos acreditarem, até sua respiração se ajustar à frequência da riqueza, até sua conta bancária tornar-se irrelevante, porque você já se moveu em crédito espiritual. Diga agora: eu dou ao dinheiro instrução divina, não sugestão casual, não pedido educado, instrução. Instrução divina, respaldada pela autoridade do Espírito, enviada como decreto selado com fogo e santidade, pousando não na fantasia, mas na lei invisível, onde imediatamente começa a reorganizar a paisagem energética da minha realidade. Isto não é ficção. É como a forma se dobra à fé, como vibração vira visível. Diga: eu magnetizo riqueza pelo meu programa mental. Não por estratégia, não por esforço, não por alguma nova tática que manipule o mundo externo, mas pelo programa que vibra do alinhamento divino. Porque a riqueza não é puxada pelo medo, é magnetizada pela certeza espiritual. E sua mente é o ímã, seu tom interno é o campo de força. Sua repetição é a corrente que chama o suprimento do silêncio para a substância. Agora diga: o invisível se reorganiza ao meu comando. E não fale como se estivesse supondo. Fale como quem já esteve à beira da falta e gritou abundância no vazio, e a viu obedecer. Fale como quem encarou o atraso e recusou piscar. Fale como quem não espera o mundo mudar, mas cuja mente muda o mundo. E diga esta frase final, lentamente, com fogo e finalidade. Minha mente é a alavanca que abre todos os cofres. Não, alguns cofres. Não, de vez em quando. Todos os cofres, todos os portões, todas as portas, todas as vias financeiras, todos os contratos de clientes, todos os investimentos, todas as atribuições divinas marcadas com seu nome. Sua mente os abre, porque sua mente não é carne e sangue. É arma espiritual, é chave legal, é ferramenta de arquiteto, é martelo divino. Sua mente abre o que outros pensam estar trancado, porque você nunca foi feito para implorar nos portões da provisão. Você sempre foi feito para comandá-los. Você sente o ritmo e a corrente, o calor na espinha, a abertura no peito. Isso não é emoção, é evidência. A mudança é real. A reorganização começou. O cofre ouviu sua intenção plantada. Agora que o decreto foi proferido, agora que a mente foi solta na verdade, agora que a atmosfera foi perfurada, com a frequência da riqueza divina, eu lhe pergunto: você voltará ao silêncio ou tomará seu lugar de direito? Como quem programa diariamente, quem treina o mundo a obedecer ao ritmo espiritual, quem não implora os céus, mas com ele se alinha? Porque isto não é entretenimento para o ouvido, é batalha para a mente. E se você sair daqui hoje com emoção agitada, mas mente fechada, então você não fez nada além de ensaiar a dor da falta. Mas e se você pegar o que acabou de pensar e repetir amanhã? E de novo depois de amanhã? E de novo quando a voz da dúvida voltar? E de novo quando os números na sua conta zombarem da sua fé? Então você provará a verdade de que a riqueza não pertence aos que esperam, mas aos que instruem, que o dinheiro não se apega a quem reclama, mas a quem comanda. E que a substância divina responde não à necessidade, não à lógica, não à educação ou correria, mas à mente consistente, santa, rítmica. Então eu lhe pergunto agora, não gentilmente, mas com fogo, você pensará diariamente ou continuará esperando em silêncio? Você treinará sua atmosfera para obedecer ou permitirá, mais uma vez, que ela o treine a encolher? Você será autor do aumento ou vítima do atraso? Se esta mente que você carrega é sagrada, então deixe o sagrado ser usado diariamente, sem hesitação, sem desculpas, até que o chão sob você não seja mais feito de esforço, mas de programa mental atendido, até que o dinheiro se mova, antes de você terminar a visualização, até que a riqueza apareça, porque sua mente preparou o ambiente. Comente abaixo. Dinheiro, eu agora te instruo. Não amanhã, não quando eu me sentir melhor, não quando eu entender mais,
Agora pense ao pensar, mude. Programe ao programar, eleve-se. Deixe o céu registrar e a terra obedecer. Há uma lei não oculta, mas ignorada, não eternamente presente, não inventada pelo homem, mas incorporada no tecido da realidade divina. E essa lei é esta: o que você pensa já existe, e sua mente não cria o suprimento. Ela o revela, ela puxa o véu. Não convoca o que não está lá, abre a cortina do que sempre esteve preparado. Esta é a lei do suprimento instantâneo, e o mundo tentará dizer-lhe, repetidas vezes, que você deve esperar, que deve ganhar, que deve ser considerado digno, ou subir degrau por degrau, ou sofrer provas suficientes até que finalmente a ruptura chegue. Mas eu lhe digo agora, pela verdade da lei espiritual, que nada disso é necessário, nada disso é verdadeiro. Tudo isso é ilusão humana, e que a fonte divina nunca esteve em falta, nunca atrasou, nunca racionou sua substância, mas espera silenciosamente e por completo, pelo que ousa pensar em fé no tempo presente. Por quem ousa dizer, está aqui, antes que o exterior confirme, por quem não consulta mais os sentidos para pedir permissão, mas se move no ritmo da verdade invisível e pensa ao que o olho ainda não pode verificar, pois está escrito: antes que clamem, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você entende o que isso significa? Significa que não existe resposta atrasada no reino do Espírito. Significa que seu suprimento é mais rápido que o pensamento, mais veloz do que a mente, mais imediato do que a lógica permitirá. Significa que no momento em que seu programa mental é plantado, em pleno alinhamento com a lei divina, a coisa já começou a se mover em sua direção. Ou mais precisamente, já esteve parada à porta, esperando sua mente abrir a lingueta. Você não constrói a casa. Ela já está construída no céu. Você não fabrica o suprimento. Ele esteve esperando por designação. Você não implora a chuva. Você tira o guarda-chuva. Sua intenção não inventa a coisa. Ela a revela. Seu programa não força a mão de Deus. Ele harmoniza com o que Deus já escreveu. E, portanto, se você está esperando, se está em falta, se ainda preso ao ciclo do quando, a pergunta não é quando virá, mas quando abrirei minha mente como se já estivesse aqui. Eu já disse antes e direi de novo. E de novo e de novo, até que seu espírito arda com isso. O dinheiro não se move pela necessidade, não se move pelo estresse. Não se move por boas intenções ou sofrimento silencioso. O dinheiro se move pela lei. O dinheiro se move pela vibração. O dinheiro se move por instrução. E instrução não é pensamento flutuante, é imagem mental clara. A oração científica é o alinhamento de fôlego, crença e ritmo espiritual, declarando ousadamente, está aqui. E no momento em que você ousa declarar, está aqui, apesar das aparências, apesar do saldo, apesar do medo, no momento em que você nomeia o invisível como sua realidade, você abre as comportas. Você não pede a água que venha. Você remove a represa. Você não aguarda um sinal. Você aperta a tecla. Seu suprimento sempre foi instantâneo. E sua imagem mental sempre foi a única coisa entre o silêncio e o som, entre a falta e o transbordamento, entre teoria e posse. Pense não porque você sinta, não porque a sala concorde, não porque os números digam sim. Pense porque é lei. Pense porque já está feito no invisível. Pense porque seu silêncio expirou. E seu comando está atrasado há tempo demais. A lei não precisa de evidência, só precisa de convicção. Você deve agora fazer o impensável, o ilógico, o espiritualmente legal que a maioria não ousa fazer. Não porque seja difícil, mas porque é tão simples que ofende a mente racional. Você deve agora declará-lo presente, não esperado, não orado numa postura de falta, não adiado para um dia quando as condições se alinharem. Você deve declará-lo presente agora. Deve dizer isso com todo o seu espírito, com a certeza vibracional de quem não dá mais espaço ao atraso, como quem não está barganhando com Deus, mas harmonizando com a lei divina. E deve fazê-lo não uma vez em desespero, mas repetidamente em domínio. A repetição é chave para o subconsciente, não para provar algo ao mundo, mas para provar algo ao solo do seu próprio subconsciente, que sempre espera uma voz de instrução.
e obedecerá a quem pensar com mais consistência. Quando você diz, eu não espero pelo dinheiro, o dinheiro espera pela minha mente, você se separa da linha do tempo ultrapassada da labuta e aciona o desdobrar imediato da substância espiritual em forma. Quando você diz, ele chega agora, não por desejo ansioso, mas por saber espiritual, você se alinha à frequência que colapsa a ilusão do tempo e remove o véu entre o que está preparado no céu e o que está pronto para a recepção na terra. Você não está esperando, está comandando. Você não está esperando, está reivindicando. Você não está preso, está silencioso. E o silêncio é a única maldição restante. Você deve decidir agora se sua mente servirá ao passado ou estabelecerá o futuro, se seu pensamento vai ecoar seu medo ou moldar sua fortuna. E eu lhe digo com ousadia, com fogo sagrado, declare o presente. O invisível não está longe, está aqui. Não está dormindo, é responsivo. No momento em que seus pensamentos combinam com a frequência dele, no momento em que seu programa para de relatar sua condição e começa a relatar a conclusão divina, o material deve obedecer, porque o material não é sua fonte. É seu servo. E não pode resistir ao comando espiritual quando esse comando é sustentado, sem compromisso, sem hesitação, sem desculpa. Pare de dizer, eu preciso que venha. Diga, está aqui. Pare de checar contas. Comece a checar seu tom interno. Comece a observar sua formulação mental. Comece a notar se está narrando atraso ou declarando domínio. Inicie cada frase como se o cofre estivesse aberto. Ande pelo cômodo como se o cheque já tivesse compensado. Sente-se à mesa como se seu nome já estivesse na porta. E pense ao invisível com ritmo tão firme que ele não tem escolha se não tomar forma. Aqui está a sua fórmula divina. Use-a que vire respiro, que vire ritmo, que vire a melodia do seu ser. Eu não espero pelo dinheiro. O dinheiro espera pela minha mente. Meu programa mental move o suprimento divino. Meu tom interno carrega a riqueza de Deus. Minha imagem é a instrução da riqueza. E eu penso como quem tem a lei. Diga até substituir cada roteiro gasto. Diga até que o cômodo concorde. Diga até que a atmosfera tremer. Diga até sua conta bancária alinhar. Diga até que seu sistema nervoso acalme. Diga até que sua casa conheça o som da certeza espiritual. Porque não é a coisa que se move primeiro, é a sua mente. E quando sua mente se move, quando seu pensamento se estabelece, quando seu programa se firma, a substância não tem opção senão materializar-se. Não atrase suas programações. Não espere sentir-se pronto. Não espere melhores circunstâncias. Você não é repórter do seu extrato bancário. Você é o autor da sua conta espiritual. Declare a mudança. Declare agora. E não olhe para trás. Agora voltamos ao fio final, que silenciosamente se costurou nas suas vestes espirituais. Invisível, mas destrutivo. Tecido no próprio forro da sua identidade. A linguagem do atraso. São as frases sutis, as sentenças de som inocente, os murmúrios culturalmente aceitos, que fluem da mente como água, mas agem como cola. Um dia serei rico. Ainda não chegou. Talvez não seja a minha hora. Se for para ser, virá. Estas não são frases neutras. Não são expressões inofensivas. São acordos inconscientes com a estagnação. São contratos com a linha do tempo do mundo caído. São recusas veladas de ativar a lei do agora. E toda vez que você pensa um desses roteiros de atraso, você estende a distância entre seu programa mental e sua entrega. Não porque a substância não esteja pronta, mas porque sua mente está mantendo a manifestação em quarentena espiritual. Quarentena pela cautela. Quarentena pelo medo da decepção. Quarentena pela impotência apreendida que vestiu a máscara da humildade. Você deve cancelá-los agora. Deve expulsar esses demônios do depois pelo nome, pela respiração, pelo tom e pelo fogo. Deve dizer: eu cancelo toda a frase que concordou com o mais tarde. Eu revogo toda a sentença que permitiu ao atraso criar raízes no jardim do meu subconsciente. Eu despejo todo o sussurro que me disse para esperar minha vez, baixar minhas expectativas, temperar meu programa com o realismo mundano. Purifico minha mente de cada palavra que agiu como calço na porta da velocidade divina. Sim, você deve purificar a mente
Antes de reivindicar a mansão, deve purificar a formulação mental, antes de comandar a provisão. E deve perceber que toda vez que você adia, casualmente sua prosperidade, com uma frase que começa com um dia, tomara, quando finalmente acontecer, você está empurrando para longe o próprio suprimento, que tenta pousar no seu presente. Em vez disso, pense assim: este é meu tempo de resposta imediata. Pense, o que eu imagino aparece agora. Pense, a riqueza divina já chegou e eu sou quem a declara visível. Pense, o atraso não é mais minha doutrina. Eu creio no agora. Pense, eu não espero mais mentalmente por aquilo que já está espiritualmente disponível. Pense até que o antigo sistema de linguagem quebre, desabe, queime e derreta na nova arquitetura da imediaticidade divina. Visualize isto. Sua mente mergulhada em óleo dourado, ungida para o comando, coberta de luz, escorregadia de velocidade, deslizando por dimensões de suprimento que se abrem apenas àqueles que não flertam mais com o depois, que não consultam mais aparências, que não orçam a fé para agradar a lógica. Veja sua mente como uma vara flamejante, cauterizando cada frase que um dia o seduziu ao atraso. Que seja feito, que termine, que seja purificado. De agora em diante, você pensa do reino do agora. Você pensa como quem governa o tempo, não como quem negocia com ele. Você não pensa como quem se pergunta se é seu momento, mas como quem declara que é. Não deixe sua mente ser um museu de crenças antigas. Não deixe seu tom interno carregar a hesitação do passado órfão. Deixe seu pensamento ser novamente ungido, afinado à frequência do já está feito. Que cada imagem que você planta esteja prenhe da vibração da imediaticidade e que sua intenção seja lei. Agora que o veneno do atraso foi expurgado da sua mente e da sua memória, você está pronto para pensar não apenas a presença da riqueza, mas ao movimento da riqueza. Pois o dinheiro não existe apenas para ser visto, guardado ou poupado. Ele existe para circular, para mover-se, para multiplicar pelo movimento, para refletir a natureza do próprio espírito, que nunca estagna, nunca acumula, nunca hesita. A substância divina não é lago, é rio. E até que você a comande a mover-se, ela permanece parada, não por limitação, mas pelo seu próprio silêncio mental. Você deve erguer-se agora em seu papel de comandante da corrente, como a mente que chama a circulação à existência. Você não deve pensar sobre fluxo, deve pensar ao fluxo. Você não deve se perguntar se a riqueza chegará. Deve direcioná-la como Moisés ergueu a vara para abrir o Mar Vermelho, não pedindo às águas para gentilmente se moverem, mas comandando sua obediência com a vibração da fé respaldada por designação divina. Pense agora: dinheiro flua em rios, não em gotas, não em atrasos, não em filetes, não em migalhas, mas em rios contínuos, confiantes em cascata, de facilidade e multiplicação. Diga de novo: dinheiro flua em rios. E de novo: dinheiro flua em rios. Pois a mente não é apenas o órgão do pensamento, é o leme da sua riqueza, o capitão da sua circulação, a batuta da sua orquestra financeira. Você não sabe que suas contas obedecem às suas instruções mentais, que seus clientes, consumidores e contratos são servos invisíveis, à espera de serem designados a uma tarefa. Você não vê que seu saldo bancário não espera seu trabalho, mas sua legislação mental, que cada depósito começa com um programa, que cada aumento começa com uma mente que ousa vibrar mais alto que o medo, mais alto que a previsão, mais alto que a história financeira, que tentou treinar sua mente para ser educada, quando deveria ser profética. Profética em sua mente e em seu subconsciente. Então eu lhe pergunto: você treinará sua mente para carregar corrente ou continuará a ecoar a economia? Você declarará seu fluxo divino ou apenas descreverá sua seca financeira? Você programará em movimento ou ensaiará mentalmente a imobilidade e chamará isso de ser realista? Esta é a linha divisória, amado. Este é o momento em que sua mente se torna ou a torneira ou o filtro, ou o alto-falante de correntes, ou o solicitante de simpatia. Pense: eu movo o mercado com a minha mente. Sim,
Diga de novo: eu movo o mercado com a minha mente, não por manipulação, não só por estratégia, mas por alinhamento espiritual. Pois quando seu pensamento corresponde à substância divina, quando o seu comando é proferido com motivo limpo e ousadia consagrada, o dinheiro o ouve, não apenas como pessoa, mas como princípio, não apenas como mente, mas como vórtice de autoridade. Você é aquele por quem o fluxo esperava. Você é a boca da liquidez espiritual. Você não é o balde implorando por chuva. Você é a nuvem liberando transbordamento. Então pense a circulação como comando, não sugestão. Não narre seu caminho até a falta. Não comente sua constrição. Fique no meio da represa e quebre-a com seu pensamento. Quebre com seu fôlego. Quebre com seu tom interno. Diga: eu penso fluxo agora. Eu penso movimento agora. Eu penso rios financeiros agora. E não diga apenas uma vez. Diga diariamente. Diga de hora em hora. Diga até que seu subconsciente se torne fluente em liquidez. Até que seu espírito não entretenha mais a voz da escassez. Até que sua vibração inteira se torne sinônimo de movimento, fluxo e aumento. Este é o momento em que você se torna o próprio riacho. Agora fale estas palavras com uma mente que não treme mais, com respiração que não hesita mais, com postura erguida e alma ciente de que os cofres do céu são ativados por intenção e obrigados por lei a responder. Não à súplica, não ao orçamento, não aos ventos emocionais da dúvida, mas ao programa ousado e rítmico, plantado por quem sabe que não está tentando ficar rico, mas voltando à riqueza de sua identidade divina original. Estas não são meras afirmações. São instruções espirituais, legislação financeira, coordenadas vibracionais, que convocam ordem divina à matéria terrena. Pense não como quem ensaia, mas como quem libera a lei. Diga: eu sou financiado por decreto divino. Não sussurre isto. Deixe passar pelas cordas vocais, como trovão envolto em veludo. Deixe agitar suas células. Deixe desfazer todo o antigo acordo que você fez com a escassez. Diga de novo: eu sou financiado por decreto divino. E agora isto. Meu comando é claro e o suprimento obedece. Pense como o arquiteto do seu próximo milagre, como o comandante do seu próximo contrato, como o sacerdote do seu próprio tesouro interior. Pois clareza não é luxo no reino espiritual, é moeda. Pensamento confuso gera resultados confusos, mas programa claro reorganiza a realidade. Pense: meu comando é claro e o suprimento obedece. Que a memória de toda a dúvida passada se dissolva na vibração dessa sentença. Que ecoe por cada linha do tempo, onde você já questionou se era digno, se era permitido, se precisava sofrer primeiro. Que esta sentença reescreva essas linhas do tempo com som soberano. Agora fale isto: eu sou a mente do alinhamento da riqueza. Deixe quebrar a barreira do som entre você e sua provisão. Deixe que vá diante de você, em cada reunião, cada caixa de entrada, cada porta aberta ainda não vista. Deixe que preencha a atmosfera ao redor do seu negócio, sua marca, seu banco. Você não está se candidatando a ser abençoado. Você está anunciando seu alinhamento. Você não está desejando transbordamento. Você o está liberando pelo pensamento. Pense de novo: eu sou a mente do alinhamento da riqueza. E agora, com a ousadia do leão e o ritmo da própria declaração do céu, encerre com isto: a economia espiritual me escuta quando eu penso. Sim, que essa seja a afirmação final desta rodada. Deixe entrar nos seus ossos, na sua respiração, na sua corrente sanguínea, pois isto não é um ciclo econômico que você está acessando. É uma herança e apenas à sua mente, não ao seu currículo, não à sua preocupação, não ao seu peso, ao seu pensamento. Diga de novo: a economia espiritual me escuta quando eu penso. Agora eu me volto para você, não para suas dúvidas, não para seu passado, não para seus medos, não para seu saldo bancário, ou planilha de orçamento, ou cronograma ansioso. Eu me volto para você, o ouvinte espiritual, aquele que carregou a semente do domínio no ventre, mas esqueceu que ela só floresce pelo pensamento consciente. Este é o momento em que a teoria termina e a transação começa. Não transação de dinheiro, mas de energia, compromisso e domínio. Você ouviu a lei?
Sentiu a mudança, provou a vibração de riqueza respondendo ao seu tom interno. Mas agora vem o verdadeiro convite. O limiar sagrado que separa quem assiste e espera, de quem se levanta e pensa com propósito. E eu lhe pergunto, de alma a alma, de espírito a espírito, de comando a comando, sua instrução saiu ou ficou presa dentro de você, escondida nas dobras do medo e da hesitação? Você simplesmente ouviu estas palavras e as sentiu em silêncio? Ou se ergueu na sua própria mente, como profeta da sua própria casa, como governador da sua própria terra, como rei do seu próprio reino? Porque nada muda até a sua mente mudar. Nada se rearranja até que seu programa mental seja ouvido nos corredores da ordem espiritual. O universo não se move pelo seu humor, move-se pelo seu pensamento. Então eu o conclamo, não suavemente, não docemente, mas divinamente. Comente abaixo e deixe o mundo, o espírito, o sistema e as forças invisíveis que obedecem à lei e não à sorte saberem que seu silêncio acabou. Pense por escrito, pense em voz alta, pense à sua própria mão, carteira ou conta, se for preciso. Mas pense e declare, eu governo o dinheiro por mente divina. Isso não é slogan, não é hashtag, é uma declaração legal sagrada. É o registro que você lança na atmosfera e que não volta vazio. E se você foi movido, tocado ou ativado por esta transmissão divina, não desapareça de novo no silêncio. Inscreva-se, não porque eu estou pedindo, mas porque sua atmosfera espiritual deve ser sustentada. Você não visita a vibração, você habita nela. Você não frequenta domínio, você se torna domínio. Isto não é entretenimento, é recreação. A recriação da sua mente é a arquitetura da riqueza construída, um programa mental plantado de cada vez, ao longo de dias, semanas e meses, até que toda a sua vida se torne o fruto visível da obediência invisível. Este é seu convite sagrado, não para assistir de novo, mas para programar como quem comanda de novo e de novo e de novo, até que a montanha se mova, o cheque compense, o acordo assine e as comportas do transbordamento deixem de ser teoria e virem forma. Agora chegamos ao selo sagrado, a ativação final, a vibração final, o momento em que cada palavra que veio antes se faz carne pelo programa da sua própria mente. Porque sem sua intenção clara, nada disso significa nada. Sem convicção. Isto é apenas teoria, e eu não vim entregar teoria. Vim despertar a lei nos seus ossos, riscar o fósforo do domínio na sua mente, lembrá-lo de que você não é o eco das suas circunstâncias, mas o eco da voz de Deus, feito carne e coroado com autoridade espiritual. E você, alma amada, não está aqui para implorar riqueza, não está aqui para pedir um avanço, não está aqui para negociar com aparências. Você está aqui para declarar, governar, designar, comandar, e pensar como quem foi enviado, nomeado e ungido pela própria lei divina. Então eu lhe peço agora, desacelere a respiração, firme o espírito, relaxe a mandíbula e sinta o trono sob suas costelas. Erguer-se para encontrar sua intenção. Porque você está prestes a pensar, não como personalidade, mas como princípio, não como pessoa, mas como portal, não como trabalhador do mundo, mas como imagem no mundo, enviada para rearranjar a matéria pela autoridade do invisível. E quando você plantar esta imagem, não o faça como esperança, nem como canto, nem como desejo. Plante-a como comando, respaldado pela força militar do céu, como um édito real, enviado com anjos em missão, como um memorando espiritual, e que não pode voltar vazio. Pense comigo agora. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é substância divina e obedece à minha mente. De novo, mais devagar, mais alto, mais claro, como se cada molécula na atmosfera estivesse ouvindo a vibração que a fará mover-se. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Você é substância divina e obedece à minha mente. E outra vez, com ombros para trás, cabeça erguida e energia ancorada em domínio. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância.
Você é substância divina e obedece à minha mente. Agora sobrepomos com variações que reforçam a especificidade espiritual. E estas você pode pensar de manhã e à noite, em pé ou sentado, em sussurro ou em voz alta, porque o tom interno é mais importante que o volume e a convicção mais vital que o barulho. Pense agora. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Venha agora. Pense. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Expanda sem resistência. Pense. Dinheiro, eu agora te concebo em abundância. Multiplique sob a graça e de maneiras perfeitas. E agora, amados, encerramos onde a vibração mais alta sempre encerra, com um programa, não de medo ou frenesi, mas de calma espiritual. A postura de quem plantou a ideia e sabe que o que foi plantado deve aparecer. Pense, minha mente é lei, minha riqueza obedece. Meu tempo é agora. De novo. Minha mente é lei, minha riqueza obedece. Meu tempo é agora. Uma última vez. Minha mente é lei, minha riqueza obedece. Meu tempo é agora. Deixe isso soar nos seus ossos. Deixe isso criar raiz no seu subconsciente. Deixe isso sobrepor cada sussurro de escassez, cada eco de atraso, cada roteiro remanescente de indignidade. Deixe este ser o momento em que sua mente se torna a chave que abre todo o cofre, a vara que separa todo o mar, o cajado que transforma a pedra em fonte. Isto não é apenas um encerramento, é sua coroação. Pense a sentença diariamente, não como ritual, mas como realeza. Escreva, cante, declare, sussurre, grite, viva, porque agora você sabe. Uma imagem mental faz o dinheiro responder imediatamente.